Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Papo de Trader aqui na Invi, a sua plataforma, o seu streaming de investimentos. Aqui você encontra recomendações de investimentos, cursos, entretenimento e muito mais em uma única plataforma, tudo por R$19,90. Recebemos hoje nosso grande amigo e uma grande figura do mercado, e um dos maiores traders do Brasil, pelo menos no câmbio, e que eu conheço, Alfredo Menezes. Obrigado pela Tudo bem, oportunidade. Obrigado aí pela oportunidade. Está mais um dia aqui batendo um papo com esse pessoal legal. Rodrigo? E tudo bem, pessoal? Alfredo, bem-vindo. E corrigindo o Marcelo, acho que um dos maiores traders não só no câmbio, como no pré também, e durante um tempo na bolsa também. Eu já cruzei o Alfredo quando eu operava câmbio também no Unibanco. Eu lembro que na época era mais por lá, mas depois ali ele começou a entrar em todos os mercados e era impressionante, era notável, perceptível e intimidador quando ele entrava para operar junto. Aqui nós fazíamos muito cross, né? Às vezes fazia índice com dólar, então era normal. Tem muito relativo velho, então acabava operando, às vezes DI com dólar, então você estava em todos os mercados mesmo, porque a gente tinha muito relativo velho na tesouraria da proprietária. Você começou mais no pré mesmo, né? Minha origem foi sempre... Minha origem era do tempo do dinossauro, era do tempo do open market, era mercado de telefone, era mercado de telefone, era mercado de DOR, era um mercado muito diferente do que era hoje. Muito menos técnico, muito mais oferta e demanda, e todo título público dava prejuízo, o governo militar retomprava os papéis, então o pessoal só operava alavancado, porque tudo dava errado, o governo central salvava. Então, um mercado totalmente diferente do que a gente tem hoje, muito diferente. Tá bom. Antes de começar as histórias do mercado financeiro e o nosso bate-papo, eu vou lembrar que o Alfredo Menezes tem uma série aqui, um documentário que a gente fez sobre o Alfredo Menezes, se chama O Homem que Calculava. Se você quiser assistir, conhecer mais sobre a personalidade de Alfredo Menezes, basta colocar o seu celular aqui no QR Code que está na tela, que você vai cair direto lá na plataforma da Invi, aqui na plataforma da Invi, para poder assistir o documentário do Alfredo Menezes. Lembrando que em breve, muito em breve, o Alfredo Menezes vai estrear também uma série aqui na Inversa, uma série com uma pegada mais de educação financeira, onde ele vai poder passar toda a experiência, esses 40 anos de mercado financeiro, para as pessoas que acompanharem o Alfredo Menezes. Isso vai ser em breve aqui na Inversa. Bom, Alfredo, eu lembro que quando eu operava lá na Scopus Índice, e aí quando você entrava no mercado era característico, principalmente no índice que eu operava mais, você tinha uns lotes e uma maneira interessante de marcar que você estava entrando no mercado. Eu falo, olha, o Alfredo está começando. Por que você tinha essa estratégia? Conta um pouco para a gente. Aí depende muito do momento atual. Mas se eu colocasse um lote que identificava que era eu tinha interesse, sim, de o mercado achar que eu ia vender pacas ou comprar bastante. Eu tinha a fama de operar grande, né? Mas provavelmente eu devia estar com várias pontas pequenas, na outra ponta fazendo a contraparte. Querendo ou não, ainda mais o mercado de índice, no curtíssimo prazo, né, é muito oferta e demanda, é muito fluxo, né? O fundamento funciona bastante para médio e longo prazo. Então, em alguns momentos, você tinha que usar alguma estratégia até para chamar volume, né? Hoje mesmo, hoje, às vezes, com 500 lotes, você derruba, 1.000 pontos no índice, né? Então, tem alguns momentos que a liquidez está baixa, e uma coisa que trader gosta, né, especialmente o pessoal mais antiga, é de peitar aquela coisa, né? Então, isso acabava te chamando de liquidez, eu precisava de liquidez, né?
Então, era um jeito de você chamar a liquidez. Então, muitas vezes, você provoca para... Sempre tem aquele cara que é mais arrojado, fala, puta, vamos ferrar esse velho. E acaba chamando a liquidez. Então, acho que foi um pouco a estratégia, assim. Eu lembro, né? É verdade, sim. Você colocava um filme, um lote, acho que o índice era 1000 lotes. 1000 era filme de 1 minuto. Você tinha que ficar com 1 minuto na pedra e não podia cancelar. Não podia, isso. E eu lembro que tinha, eu lembro até, às vezes o Pedro entrava, pô, é o Alfredo, toma, ou então vem, bate. E era isso, chamava o volume. A estratégia realmente funcionava. É engraçado assim, eu lembro que uma época, né, assim, acho que mais pra trás até, tinham 3 pessoas que contavam o filme no índice, que eu lembrava, que era o Paulo Guedes, o Pedro e o Alfredo. Tanto que em 2001, quando bateu lá o avião das Torres Gêmeas, eu tentei sair, teve um filme, acabou de começar a cair tipo 3, aí teve um filme. Aí eu tentei bater uma parte do filme e não consegui. E aí que tinha sido o Paulo Guedes. Aí o segundo filme, não, foi do Pedro. Aí depois eu mais pra baixo, o Paulo Guedes, eu consegui sair de um lote que eu tava comprado na física, eu lembro na época. Mas eu lembro também. E depois Mas essa estratégia era muito boa que o Pedro fazia, assim, e tinha que ser grande mesmo. Porque, por exemplo, né, a bolsa, o mercado aqui vinha subindo, né, e com correção por lá fora, que subia também. Aí, um belo dia, a bolsa fora abria subindo 1%. Todo mundo chegava aqui, tipo, certo que a bolsa deveria abrir subindo 1%. Aí a Fed parecia da venda lá, vendendo 0,5% de alta. Aí todo mundo toma, tá fazendo besteira, não olhou lá fora, né, e comprava, e eu deixava lá, meio que parado no mesmo preço. Aí, daqui a pouco ela subiu mais um pouquinho, aí eu tava mais lote. Aí na primeira tremida que dava lá fora, que voltava tipo 0,10, aqui já despecava. Aí ele já despecava. Porque tava todo mundo carregado. E ele ajudava, ele ajudava mais. Ele ajudava. O cara tomava, assim, por um motivo meio burro, né? Que assim, não, eu sei o preço certo, exatamente no detalhe desse ativo, e eu vou botar ele lá, e quando eu vou botar ele lá, eu vou conseguir sair. Que é uma coisa que as pessoas esquecem, né? Se eu tomo um lotão num cara, eu só consigo usar meu trade na hora que eu vender o lotão de volta, né? E o cara depois eu conseguia vender. E era um mercado diferente, você tinha muito mais tesouraria, você tinha poucos fundos, multimercados grandes, né? O único grande na época, assim, era o Verde, basicamente. O Verde, Mas o Verde nunca foi um fundo de fazer trading, né? Ele sempre foi um fundo de posições direcionais. Então você tem mais muito trade discreto, de tesouraria. Né? Então você tem mais trade de tesouraria de bancos e poucos fundos, né? Então o fluxo era muito importante nessa época. E você quase não tinha robô, né? O robô surgiu de 2013 para cá, 2012. Você tinha poucos algoritmos operando. Então era um mercado muito menos líquido do que a gente vê hoje em dia. Então, era um mercado interessante, mas hoje é muito mais técnico. O próprio chat do Bloomberg, como começou a virar uma coisa mais adotada por todos, já foi uma grande evolução, né? Você conseguia dar ordem na mesa lá, compra 100 a bola, né? E escrevia, às vezes, para 5 corretoras, né? Quando normalmente você tem que abrir 5, e aí, se alguém não entender, você tinha que fechar 4, repetir. Você começou a ter necessidade de ter menos braços, né, do que antes. Muito menos. Aí, tanto que eu lembro assim, no chat do Bloomberg, no chat do Bloomberg, acho que eu punha, sei lá, 12, 14 corretoras, e às vezes para irritar, não. Era um jeito de fazer rodízio, né? O último que colocar a ordem vai ficar de gancho 2 semanas. Aí eu operava aqui em outra corretora. Tem cara que me toca até hoje, eu sofri de síndrome do pânico por causa da sua. Porque, eu era louco. Eu não podia ficar por último, nem ferrando, né? Mas era um jeito de você até poder fazer rodízio com as corretoras, né? Penalizar quem era menos rápido e deixar outro cara entrar na fila. Mas era... E tinha muito cara que tentando ser o mais rápido para você, porque essa hora eu lembro que era famosa, porque a gente olhava ali, né? O mercado tava tipo assim, uma corretora na compra, outra embaixo com um lote diferente, aí uma com um lote maior, 4 pontos para baixo. De repente vinha assim, 110 lotes, né? De todas as corretoras, assim, bora para outra, assim, né? O mesmo lote. A gente olhava assim, é o Alfredo, né?
Aí os brokers falavam, pô, o negócio é ser o primeiro, que é certeza que menos um pouquinho você consegue vender, né? E, tirando o fato de ser o último, você perdia o lugar. Aí, o que os caras faziam, assim, para tentar ser o melhor, né? Ele escrevia já a ordem, assim, 110 a, vamos por dólar, agora dá 5552. Ele dá 555. Aí, quando você dava a ordem, ele só apertava o 2 e o Enter. Só que o problema é que se você mudasse o lote, esse cara ia ter que escrever tudo de novo, e aí provavelmente ele ia virar o último. Eu não sabia desse detalhe, eu não sabia. Porque os caras que eram os primeiros eram os caras que tentavam meio que adivinhar teu lote, entendeu? Aí quando você dava a ordem, já pá! E aí só que esse cara errasse, ele tinha que apagar e escrever de novo. Aí ele poderia ser o último. Então tinha um game de Hoje eu me arrependo disso. Eu devo ter deixado muito cara nervoso, cara. Hoje eu me arrependo de ter judiado do broker da época. Mas faz parte, né? Mas eu me divertia também. Tem uma vez hoje em dia, eu vi na venda do BTG, na época do pregão ainda. Era assim, para Pactual, põe 10 mil na venda 1, né? Aí eu falei pro cara do pregão assim, né? Na hora que for passar o firme, toma, né? Aí eu tava lá ouvindo por um outro... Aí achei esse telefone, né? Fui ouvir pela caixinha, para ver como a mesa ia reagir, né? Tomaram, cabeça da pessoa fica impressionada, sabe? Aí eu tô lá, daqui a pouco, o filho tá passando, eu cato, o cara não toma, eu falo, dentro, toma. Aí o cabelo, não sei o que ele fez, que ele se confundiu, que ele, na hora que ele mandou tomar, já tinha passado esse firme. Então não só ele não tomou lá o venda de 10 mil a 1, quando ele botou uma compra de 10 mil a 1, né? Dando a nossa cara. Eu lembro que o China, o Rogério olhou assim, e falou, o que você fez, Rodrigo? Aí eu falei, não fui eu. Aí deu um esporro, obviamente, não está no cara do pregão. Coitado mesmo. Aí daqui a pouco volta assim, tem um outro cara, né? Aí eu, cadê o Fumaça? Aí falou, cara, o Fumaça teve um problema ali, técnico com as calças dele, ele foi pra casa. o cara sentiu mal na hora. Mas era assim, Alfredo. Tinha até aquela piada, o cara da tesouraria, o cara do fundo ligava pro broker lá e vai a merda, pô, batia o telefone. Aí o cara do broker batia o telefone e falava, vai a merda! Vai a merda você, meu pô! Não podia falar. Uma estratégia que eu usei muito e nunca ninguém percebeu, é a primeira vez que eu estou comentando isso. Eu usava muito uma corretora do concorrente. Nunca ninguém podia achar que eu ia estar operando da corretora do maior concorrente do Bradesco, né? Eu não queria citar o nome da corretora, mas está claro quem é. Então, eu operava com aqueles lotes que identificavam que era eu e operava discretamente com a corretora do concorrente. Que nego jamais ia imaginar que eu estaria na corretora do concorrente. Foi uma estratégia que deu muito certo, inclusive. Porque nego não sacava mesmo, né? Nego sacava quando eu punha corretoras conhecidas, mas quando eu punha do concorrente, do Laranjinha, nem se tocava. E nunca se tocaram, né? Então, era uma boa estratégia usar o concorrente para operar. Mas eram outros mercados. Se hoje eu tivesse tesouraria do Bradesco, com certeza eu não faria mais as mesmas coisas, até porque o mercado mudou de tamanho, tem algoritmo, tem tudo. Isso é uma coisa que vale a pena comentar. Isso é uma coisa que vale a pena comentar, né? A gente vai tradando aí no dia a dia. Antigamente era claro, né, que você conseguia executar bem uma certa estratégia. Hoje, eu, pelo menos, o Rodrigo também, não sei você, mas quando a gente vai dar uma ordem, você percebe claramente que os algoritmos conseguem trabalhar na sua frente e você não consegue executar uma ordem como você executaria antes. É impressionante como a gente acaba deixando dinheiro na mesa e a gente não consegue mais. E é milímetro de segundos, né? São milésimos de segundos, é muito rápido. Aí, então, às vezes, quando eu quero executar uma ordem para não ser atropelado pelos algoritmos, eu já ponho um ponto abaixo, sabe? Porque aí eu tenho certeza que vou executar. Se eu pôr no preço, eu sei que os algoritmos vão bater primeiro. Então, eu ponho um pouquinho abaixo
tudo bem, eu não posso vender naquele preço, mas logo no ponto seguinte eu vendo, né? É a solução que eu tenho encontrado, porque realmente os algoritmos conseguem realmente executar na sua frente por milésimo de segundo. Parece ter uma câmera atrás de você. Antes de você dar enter, ele vai e te raspa. Exatamente. Eu lembro uma vez... E hoje em dia... Quando começaram os algoritmos, estava impossível, né? Ainda mais estava desenvolvendo no Brasil. Aí, bom, eu tinha uma ordem lá que era sniper, eu colocava a ordem sniper, deixava lá, por exemplo, uma ordem vendendo 50 pontos para cima, aí eu botava uma compra de 1.000, firme, no índice. Aí todo mundo ia comprando e o sniper batendo 50 pontos. Passava um minuto, eu cancelo a ordem, aí o mercado cai. Pô, eu fiz isso algumas vezes. Aí um dia a bolsa chegou e falou, Marcelo, ó, para. Isso não pode. Não pode, spoof. Não pode, é spoofing, aí não pode. Hoje em dia dá problema. Hoje, naquela época ainda a bolsa... Não, eles chamaram numa bolsa, né? Eles chamaram, a bolsa chamou, falou, ó, identifiquei aqui, você não pode fazer, tá? Tá bom, paramos na hora, normal. O mercado ainda estava, a gente não estava aprendendo a tradar com o algoritmo ainda. Era a mão competindo com os algoritmos. Era bem difícil. Os algoritmos também não estavam tão desenvolvidos quanto hoje. Isso. Deixa até passo um pouco para trás assim, mas uma coisa que também eu nunca falei que eu fazia, que mega funcionava, mas era raro, que tinha que ter as condições certas, né? É quando chegava num preço muito grande, começava a rolar aquele boato do mercado que tinha digital ali. Não, tinha muito digital, né? E aí, vamos supor que o preço fosse 300. Aí eu pegava as corretoras de gringo, vamos supor, assim, os bancos de gringo, a Goldman, a Nomura, a Morgan Stanley, e botava umas ordens gigantes, assim, perto da barreira teórica. Da barreira teórica, né? Assim, eu falava, cara, coloca 9 horas e 01 segundos, entendeu? E tipo assim, e fazia isso todo dia. Todo dia, o mercado abria, um monte de ordem naquele preço, de cara. Os caras, todo mundo fala assim, não, é barreira. Eu falava, deve ser barreira mesmo, né? Com certeza é barreira. Aí fazia isso todo dia, eu vou botar aquele monte de ordem, e aí chegava ali perto do preço, todo mundo gostava de vender, um ponto abaixo, e aí caía normalmente às vezes, né? Porque qualquer coisa o cara estopa naquele lote, né? É como se fosse uma saída pronta pro cara. Aí quando eu via que o dólar fora abriu mais forte, aqui tinha que estar andando mais mesmo, isso tinha que fazer isso todo dia para as pessoas acostumarem a vender ali perto, né? Aí eu uma vez comprei, liguei para todo mundo, cancelei todo mundo ao mesmo tempo, cancelei todas as vendas. Puff! Cara, foi assim. O negócio sumiu. E aí a interpretação, ainda botava no chat lá dos caras, falei, o cara viu que ele não ia ter como segurar, esse cara tem que comprar, porque ele é short gama agora. Aí saiu todo mundo comprando dólar. Era lindo. Mas demorava, né? Mas, Alfredo, isso aí é raro de conseguir fazer, cara. A gente eu vou parar de falar e vou deixar você contar agora uma história aí de trading que foi interessante. Não, eu acho que todo trading acaba sendo interessante, né? O que eu acho que deu pensar que tinha uma história interessante para o público-alvo de vocês. Pra vocês verem como era o mercado antigo, né? O mercado... Antigamente não existia só reserva, tinha reserva e ADM. Então, tinha e os juros, sei lá, a inflação 50% ao mês, você tinha juros de 1% ao dia, né? Então, quando dava feriado aqui em São Paulo, o pessoal levava cheques para compensar na praça do Rio de Janeiro, para ganhar um dia de juros. Então, dava uma confusão entre os bancos, dava uma briga enorme, porque, a princípio, você tinha um acordo de cavalheiros para não levar o cheque da praça. Levava fisicamente, para pensar no Rio, os cheques grandes, né? Mas não era todo mundo que respeitava, especialmente os bancos de investimentos, os bancos menores, ninguém respeitava. Então, isso dá uma confusão, porque o banco perdia um dia de... Né? O banco sacado perdia um dia de overnight.
E eu me lembro que essa foi uma discussão que foi parar na Febraban, mas é só para medir como o mercado era arcaico, né? Em termos de instrumento, de compensação, liquidação. Dependendo da praça que você estava, demorava 5 dias para compensar um valor, ou boleto de cobrança, ou cheque. Né? Então, esse foi um mercado que gerou muitas distorções. E aí nós tivemos também um mercado que estava muito ganho. Você tinha BTN fiscal e BTN cheia. A BTN cheia era o índice de correção da poupança. Então, e a BTN fiscal era um índice diário, né, que nos 30 dias casado dava a poupança daquele período. Então, o que faziam os bancos, grandes captadores de poupança? Eles aplicavam em BTN cheia, davam, na época era CDI longo, BTN cheia. O que a gente fazia, não só a gente, né, a maioria dos bancos que mais agressivo, olhava a quantidade de dias úteis, né, porque como nem sempre batia. Às vezes ganhava 1, 2, 3 dias. Então, todo mundo queria fazer amizade com os grandes bancos captadores de poupança que aplicavam esse dinheiro, porque era um dinheiro muito mole. Você ganhava 2% sem risco nenhum, ou 3%, dependendo de quantos dias úteis tinha. Então, o mercado não é à toa, né, que você teve, por exemplo, um banco de garantia na época, né, nenhum muito dinheiro. Era um banco de engenheiro, que fazia a conta, e você tinha muita distorção. Eu me lembro que, quando eu comecei no mercado financeiro, foi 62, 21, 84, 85, era difícil a pessoa que soubesse calcular a taxa interna de retorno. Você não tinha Excel, Lotus. Primeiro, você não tinha microcomputador, né? Você tinha um terminal de mainframe. E não tinha calculadora financeira. A calculadora financeira veio um pouco depois. Você tinha que usar a científica. Então, eram poucos caras do mercado que conseguiam fazer uma taxa interna de retorno, fazer um fluxo de caixa, muito pouco. Então, era um mercado onde muito pessoal ganhou muito dinheiro. Aí, Boa Vista, o PC também ganhou garantia, Catu. Foi uma época de oportunidades, de distorções enormes. E eu falo que é engraçado, né? Nós somos um país que sofreu aí no processo de hiperinflação e é onde a gente tem menos... O nosso nível de educação financeira é muito baixa, né? O nível de conhecimento de juros compostos, juros lineares, seja lá o que for, é muito baixo. E no mercado também o nível era muito baixo. É claro, depois que o plano Sarney, aí muita gente dessa tira morreu, né, e surgiram novas safras, foi melhorando o nível das pessoas, o nível de capacidade intelectual do mercado. Então, você tem duas fases do mercado, eu diria, né? Uma até a década de 90 e uma após. Até a década de 90, você não olhava muito para fundamentos econômicos e tal. Você tinha tanta oportunidade de ganhar dinheiro das distorções que geravam os ativos, né? E o fluxo de liquidez entre os bancos, que o pessoal não olhava muito, diferente do que depois dos 90. Você começou a olhar muito mais, né? Inflação, monetária, crescimento e tal. Então, eu dividiria o mercado em duas etapas. É claro que hoje é muito mais gratificante, desafiante intelectualmente. Mas naquela época, sem dúvida, era muito mais fácil ganhar dinheiro do que hoje, né? Hoje você tem que ter um cenário redondinho. E às vezes, isso é Brasil, né? Mesmo que você desenhe um cenário, às vezes acontece algum evento que destrói o seu cenário, né? Então, é muito mais competitivo o mercado e muito mais técnico. Eu acho que basicamente é isso. Agora, eu acho que... Oi?
Naquela época você tinha Isso aí. arbitragens reais, né? Hoje em dia é difícil você encontrar uma arbitragem mesmo para poder fazer em grande volume, né? E outra coisa que eu acho que é uma barreira é que, além de aqui ser um mercado cuja educação era baixa, os nossos instrumentos sempre foram complexos, né? Eu acho que uma das barreiras para o mercado financeiro, e até que você via claramente isso até na relação entre as tesourarias e alguns clientes do banco, como empresas que não tinham o conhecimento de como as coisas funcionavam. Isso 15 anos atrás, nem tanto tempo atrás, né? Que tinha muita gente que não entendia, por exemplo, por que a taxa do cupom cambial era exponencial, 360, e o que era um cupom sujo, e como o cupom sujo curto oscilava pra caramba, e às vezes o cara fazendo um hedge perto do vencimento no futuro, ele não conseguia pegar, e ele não percebia, e você ganhava prêmio porque a pessoa não sabia como funcionava o detalhe do vencimento do contrato, a forma como essas contas, às vezes, criavam distorções em certos momentos, né? Isso era uma barreira natural de entrada, porque é complicado, o cara entender de jeito que é cupom, assim, demora um tempo, né? Eu vou contar uma operação que eu lembro. Desculpa. Não, eu acho que nesse ponto, assim, só fazendo um gancho, a tecnologia que você tem hoje, algoritmo e tal, você igualou um pouco. Antigamente, o cara que era bom de cálculo, o cara que era bom de matemática e fazia cálculo rápido de cabeça, que é o caso do Rodrigo, o caso do Alfredo, ele se destacava muito rapidamente, né, dos outros. E hoje, essa diferença com a tecnologia e algoritmo, ela vem ficando ela vem se estreitando cada vez mais, né? Essa vantagem... Só tem uma coisa que o algoritmo ainda não consegue fazer, assim, é a criatividade, né? A criatividade ainda é a única coisa que o ser humano consegue superar. Mas concordo, do resto de cálculo e fazer N hipótese de cenário, não tem como o ser humano se comparar com a máquina. Não, sem dúvida, assim, Fala, filho, desculpa. Não, eu ia comentar uma operação, vocês falaram de uma operação que eu fiz, que eu fazia muito na época, eu não estava no Bradesco, no outro banco melhor, que era o BC. Na época existia o Banespa. Não sei se se lembra do Banco Banespa, era o Banco do Estado de São Paulo. E com o Quercia e Pita, arrebentado o caixa do banco, ele era o grande tomador de CDI do mercado, né? Ou tomador da dívida estadual. Aí inventaram o 0,52. Eu, como banco BC, tinha um caixa pequeno, sempre dava lá para o Banespa. Aí inventaram a 0,52, que era um CDI endossável, você não tomava mais risco de crédito. E o mercado inteiro dava um CDI para o Banespa, tipo Selic mais 2. Aí eu falei, eu falei para um tesoureiro, um gerente de uma mesa de amigo meu, você vai dar para o Banespa? Dou. Falei, a que preço? Estou dando mais ou menos 2% acima do CDI. Falei, eu também. Faz o seguinte, não dá hoje, vou mostrar seu lote e o meu, a CDI mais 3. Aí o Banespa foi lá e tomou. Aí eu falei, consegui dar mais 3. Aí eu comecei a fazer um pulo no mercado. Ninguém mais dava CDI para o Banespa e passava por mim. Então, até um dia de Banespa descobriu, Alfredo, tem algo errado. Seu lote só aumenta, diminui de fulano, ciclano, beltrano, você está repassando e endossando o CDI. Mas foi um negócio que ganhamos muito dinheiro em cima disso, né? Quer dizer, acabou aumentando o custo do Banespa, sem dúvida, mas naquela época era oferta e demanda. Então, a gente fez um tipo de um bolão, né? E aí, no final do dia, eu repassava para todo mundo e ficava com spread, sei lá. Eles conseguiram dar 2, eu começava a passar 4 para o Bradesco. Aí eu dava 3 para eles. E eles ficavam felizes, que seriam muito maior do que eles conseguiriam, né? E eu ficava feliz que, além de ganhar do meu, ganhava dos dele. E foi uma época interessante. Isso durou um bom tempo, até o Bradesco descobrir, ficar muito comigo. E demorou para descobrir. Se fosse um banco privado, descobriria mais rápido. Como era o Banespa, demorou. Mas na época não tinha compliance, não tinha... Era muito diferente. Mas foi interessante isso. E
E Alfredo, operou tanto tempo em tesouraria de banco, depois fez o Family Office, agora está aí operando para a Armor Capital, montou a Armor. Qual que é a diferença de operar para a Armor e para uma asset de uma tesouraria? Primeiro que numa tesouraria, a gente brinca de tesouraria, mas o mais importante numa tesouraria de um banco grande, como Itaú, Santander, Bradesco, a posição proprietária não é tão importante. O mais importante é a administração do LM, né? Os clientes geridos pela área comercial. Então, esse é o ponto que o tesoureiro tem mais de se preocupar, muito mais do que se vai ficar comprando em dólar, ficar vendido em dólar, porque o risco que a área comercial te abre, ele é muito significativo. Então, gerir esse risco é o principal. Já num banco menor ou numa tesouraria menor, que a tesouraria proprietária é mais relevante, a diferença é que você pinta o cenário, né? Você desenha o cenário e faz a posição. Se você tomar resultado negativo, desde que você falou para o presidente do banco, seus pares, tal, qual é o seu cenário e está apostando, o resultado pontual não incomoda tanto, né? Incomoda se seu cenário lá estiver errado, aí você vai para a conta. E no Family Office também é meio parecido. No fundo é totalmente diferente, você tem cotista, né? Se você errar o time da operação, mesmo que você acerte o final da operação, às vezes você não sobrevive, porque seu cotista não vai ficar aceitando você ficar tomando cotas negativas em função do cenário que você desenhou e o mercado está precificando diferente. Então, acertar o time, no fundo, é muito importante, diferente do que numa tesouraria. A tesouraria é muito mais importante você acertar o cenário, e no Family Office, né, do que você, além de acertar o cenário, você tem que acertar o time, né? Então, vamos supor, o cara que achava que bolsa 120 mil era cara, se ficou, ele não vai aguentar tomar ajuste para 130 mil, podia estar ganhando hoje, mas ele ia perder cotista. Uma tesouraria podia ficar. Então, o espaço do fundo para você acertar o ponto de entrar é muito mais estreito do que num Family Office ou numa tesouraria. Eu acho que esse é o ponto principal. E no final, assim, olhando em retrospecto, você acha que o seu capital administrado ele é melhor administrado no modelo da tesouraria ou no modelo do fundo? Porque a tesouraria eu entendo, né? Talvez tenha alguns trades que você consiga fazer que às vezes você não consegue fazer numa gestora. Mas a gestora também ela te força a ser, talvez, obrigada a ser melhor, né? E aí, então, no fundo, o que vale? E qual capital é mais bem remunerado, você acha? Dá para dar um chute? Eu acho que a longo prazo, do fundo tende a ser melhor remunerado, no longuíssimo prazo. Às vezes, no curto prazo, a outra estratégia é melhor. Mas no longuíssimo prazo, acho que o capital melhor remunerado é do fundo. Porque faz você escolher o melhor momento de entrar ou sair da operação, tomar mais cuidado, pôr limite de down. Então, se você errar o cenário, numa posição de tesouraria ou coisa, seu prejuízo pode ser grande. No fundo, como você tem essa obrigação, você não vai ter um prejuízo grande. Então, na média, você tende a remunerar melhor o capital a preço do fundo. Só que, eu volto a falar, é mais difícil. É mais difícil, você tem que realmente, não pode errar muito o time do seu cenário. Eu conheci um cara, você deve ter conhecido, talvez não, estou sempre, um cara que achava que acertava cenário pra caramba, mas errava o time como ninguém. Foi o primeiro cara que no Brasil aí montou o fundo agressivo, o Tiger, Ibrahim Edis. Você pegou o Ibrahim, que foi presidente do BC da época do Collor, depois abriu o fundo. Ibrahim era um cara que tinha uma visão de cenário impressionante, mas ele desenhou um cenário muito antes que a média do mercado.
Então, normalmente ele errava o time, né? E, porra, ia sentar pra pata certa. E às vezes, você começa a ter falta negativa, você tem que parar, né? Porque não tem como você falar com portista por portista, minha estratégia é essa, tem paciência. Não é isso. O cara não é de mercado, né? O cara não tem essa obrigação de entender o porquê. Eu acho que isso é importante. Tá. É verdade. Tem casos até que vamos supor, você está querendo comprar dólar. E aí o dono do banco é um comprador de dólar, né? E no fundo, se estivesse começando a ir contra, talvez você estopasse, você reconsiderasse, mas você está dentro do banco às vezes, porque tem aquele viés, você segura a posição mais do que deveria, e quando você vê, uma hora o dono do banco muda de ideia, e aí você acaba estopando depois, e perdeu mais do que deveria, porque teve uma influência negativa de uma pessoa só. Isso é muito normal. Quando tem um monte de cotista, né? Tem um monte de cotista pequeno, você nunca tem uma pressão de um cara só para fazer aquilo que ele espera, né? Você está sempre focado só em tentar implementar ou manter, né, o que for o melhor risco do mercado, né? Eu costumo, inclusive, aqui, mesmo quando eu estava em tesouraria, eu costumo falar que a disciplina é que mata o trader, né? Se os robôs dão tanto certo, é porque o emocional não existe. Então, eu sempre tinha uma regrinha, e tenho ainda, aqui no Pois Eu Uso. Às vezes eu escuto nele falar, trader novo, eu acerto 70% das vezes, né? E perdi dinheiro. Porra, você só acerta 70% das vezes, você não tem disciplina, porque provavelmente o prejuízo você fica segurando e o lucro você realiza rápido. Então, vamos supor que você segurar o prejuízo até o infinito, você vai acertar 95% das vezes. Então, é uma puta incoerência. Então, o que eu gosto de medir muito é a média de lucro, prejuízo versus a frequência. Isso mostra se você tem disciplina ou não, né? Então, se a frequência for 50%, que seria, teoricamente, uma frequência de cara ou coroa, né? De totalmente leigo, se sua média de lucro for maior que a sua média de prejuízo, mostra que você é um cara de disciplina. E você vai ser ganhador, mesmo que seja pequeno, no final. Então, o que a gente vê normalmente é isso. A média do prejuízo dos players é muito acima da média do lucro. Né? Aquela história, o cara, eu estou certo, o mercado está errado. O mercado pode estar até errado. Pelas informações que a média do mercado tem agora, ele acha que esse é o preço justo. Né? Então, eu acho que um dos maiores problemas de trader realmente é o lado emocional. Então, isso eu acho que é muito normal. Então, acho que todo trader deveria olhar assim, eu sou trader? Sou. Bom, qual é a minha média de lucro, minha média de prejuízo é a frequência. E se a sua média de prejuízo está acima, esquece, você não é trader, você não tem a disciplina para ser, você precisa mudar e ter essa disciplina. Porque senão, a longo prazo, você vai perder dinheiro na média. Não, é muito difícil a pessoa, eu acho, primeiro escolher um método, né, e depois aderir ao método. Porque eu acho que é isso, né, o cara que quer testar a hipótese se ele é um bom day trader. E ele deveria fazer um projeto de 1 ano, pegar e botar ali um lote padrão, só vou operar no máximo 20 lotes por dia, só. E bateu isso aqui, eu paro de fazer, se for negativo, só volto amanhã. É muito difícil o cara conseguir fazer isso. Porque pode acontecer duas coisas, né? Ele pode ser mal sucedido de cara, né? Se dá mal e largar, achar que não tem esperança. Quando o motivo é um erro, porque de repente ele não deu tempo inteiro para a amostra dele ser representativa, né? Você pode ter azar 2 semanas seguidas mesmo e não acertar, e de repente, ao longo do ano, se provar ao contrário. E tem muito cara que começa a ganhar no começo, porque ele é totalmente disciplinado, faz tudo bonitinho, mas aí ele começa a ganhar dinheiro, ele já começa a falar, putz, deveria ter aumentado o lote. Aumenta o lote. A partir do momento que aumenta o lote uma vez, ele vai lá e já quebra a própria regra, ou seja, toda a experiência que ele tinha guardada ali, joga no lixo, porque mudou o lote, né? É uma nova experiência agora, aí se acerta, ele aumenta de novo, e aí, na primeira vez que ele toma contra,
Ele vai olhar para trás e vai falar, pô, cara, eu tô me dando mal agora porque não segui minha regra, o que eu faço agora, não sei o que faço. O cara dobra, se perde, e aí quando vê, pau, né, o cara toma para trás. E aí tem esses dados, né, que 95% dos day traders saem do mercado depois de 2 anos. Eu tenho certeza que não é porque 95% deles não conseguiriam operar, ou não são inteligentes, ou não são capazes, mas é por não ter essa disciplina de seguir um próprio plano, um próprio método, porque a maioria a gente é capaz de fazer aqui, as pessoas são, né? E uma coisa que é importante, todo mundo tem sua fase boa e fase ruim, né? Às vezes você está numa fase boa, você lê o mercado perfeitamente, está com a sensibilidade, a flor da pele. Então você tem que saber que quando você está na fase ruim, meu amigo, tira o pé, não tem que tirar boleto todo dia, né? Eu costumo falar que, tô na dúvida, então não faz merda nenhuma, vai ler, vai pesquisar, vai ver notícia, né? Ninguém é obrigado a estar no risco toda hora. Você tem que escolher os momentos que você vai entrar num risco que acha que o custo, o retorno compensa, né? Eu costumo usar aqui muito um caso de cenário, mas para médio prazo, curto prazo, né? Olhando qual é a probabilidade do cenário acontecer, potencial de perda e de ganho, e qual é, né, a probabilidade no cenário e outro. Se isso for negativo, essa probabilidade, né, com potencial de ganho e perda, eu não tenho que entrar nesse game, né? Então, ou seja, não dá para ficar tirando boleto toda hora para estar presente. Não, acho que você tem que escolher os momentos que você vai entrar. Porque senão você vai fazer o que o corretor adora, e a bolsa vai deixar emolumento e corretagem. Eu acho que hoje a história, o fazer o day trade, falar agora eu sou day trader, vou viver de day trade. Viver de day trade é isso, você vai ter basicamente que todo dia tomar um risco. Geralmente as pessoas estão alavancadas. Às vezes elas nem conseguem passar com a posição na corretora. Né? De um dia para o outro. De um dia para o outro. Estatisticamente, a chance de você ganhar assim, é muito baixa se você tiver que abrir um trade para zerar no final do dia. Entendeu? Eu acho... Né, eu acho que é 95%. Acho que é 95% em um ano saem, 98% em 2 anos. É muito difícil. Quer dizer, mesmo aquele pequeno grupo que não, mas assim, que durou. E aí é 0,5% que consegue ganhar algum dinheiro relevante. Sim, dos 5 que consegue, que não perde, né, que ganha um dinheiro, que pelo menos ganha algum dinheiro de verdade, pouquíssimos, entendeu? Consegue ficar rico e ganhar dinheiro fazendo isso. E aí, tão grande disciplina, imagina, é tão grande disciplina que ela é um pouco contra-intuitiva. Porque acho que muita gente, quando vai para o mercado, vai com aquela... principalmente quem faz day trade, né? Vai com aquela ideia de que vai acordar de manhã, vai ter uma super ideia, vai ganhar dinheiro, aí no almoço está zerado, aí você ganhou dinheiro de manhã, tira a tarde para tomar um chopp, ir para academia, ficar tranquilo. Tem esse negócio de tomar risco todo dia, né? Com feeling, e depois contar o pessoal todo dia para contar a vitória. Não é uma vida de disciplina extrema. Por exemplo, uma coisa que eu acho que até é um pouco comparável. Eu tenho um amigo que ele morou 6 anos em Las Vegas, ele era jogador profissional de pôquer. E ele ia todo dia de manhã no cassino, ele ficou lá 6 anos sem beber, ele ia tipo 10 da manhã pro cassino, e ele tinha um volume X, que se ele perdia, ele ia embora pra casa. E ele jogava, ele tinha uma tabela na cabeça dele, que era assim, o cara abriu ali no ele jogava Texas Hold'em, né? A primeira carta foi 10, ele tem 2 damas, eu aposto. Aí o cara fez eu não aposto. Ele tinha praticamente como se fosse um algoritmo, que tinha muito pouco espaço para poder fugir daquilo. Então, a vida dele basicamente era, ele ia de manhã, ele fazia o tempo inteiro a mesma coisa, ganhava tanto, ele ia para casa, perdia tanto, ele ia para casa, e repetia isso todo dia. Era uma vida monótona, chata. Não tem nada a ver com o glamour do jogador de cassino que a gente vê nos filmes, não tem nada a ver com o glamour do operador de índice, que a gente imagina que seja, né? O
cara ganhador é quase uma coisa meio monótona de tão disciplinada. Não estou dizendo que todos os empregos são monótonos, com certeza não são. Mas é muito mais especializado do que pro lado do rock and roll e vou operar bêbado, sabe? Eu pessoalmente eu tive, sei lá, quantos profissionais trabalharam comigo. O índice de pessoal que ganhava dinheiro com trade, mesmo tendo uma estrutura legal, muito baixo, muito baixo. O pessoal com formação acadêmica, às vezes com mestrado, doutorado, ganhavam sim posições direcionais, mas de intraday, eu sinceramente acho que de 300 eu não tiro 10 que ganhava no trading, né? Ganhavam sim posições, a inflação vai subir, vão ficar tomando DI. Agora, entre comprar e vender no mesmo dia, eu realmente, foram muito poucos na minha vida de 40 anos de mercado que eu vi 90 e poucos por cento, acho que é mais de 90%, não consegue. Isso com certeza é mais de 90%. Dentro de um banco, estrutura. Com toda estrutura. Toda estrutura, né? Toda estrutura. Você, no seu quarto, atrás de um computador, fazendo sozinho. Na sua cabeça. E no banco você ainda vê o fluxo da economia real. Coisa que no seu quarto você não vai ver. Você não vai ver um exportador fechando, você não vai ver, sabe, uma empresa tomando empréstimo. Então, a desvantagem sua, não só de infraestrutura, mas a falta de visão da economia real é muito grande. Você está numa desvantagem enorme. Então, no meu ver, é muito complicado. Acho que o cara é um super-homem, né? Tem uma puta disciplina, é um herói, ou realmente eu acho muito difícil. Por isso que eu até penso, é mais fácil você formar um investidor do que um trader. Um trader não tem... Até porque um trader depende também muito da personalidade de cada um, né? Então, o investidor não. O investidor ele precisa de conhecimento, de longo prazo e de estudo. Um trader não, tem N variáveis que influenciam nisso. Com certeza. Sim, e eu acho que o investidor também tem aquele negócio de conhecer o passivo dele, né? Saber que aquele capital que ele tem é mesmo de longo prazo, né? Porque a pior coisa é você achar, e aí que o negócio, você tem um dinheiro aí que você não vai ter que mexer por 10 anos, aí você tem uma emergência e você tem que mexer, e normalmente as coisas acontecem justamente no momento que você não deveria mexer no negócio, né? E às vezes isso acontece muito. Mas eu concordo, o método que você precisa ter para ser um bom investidor, você consegue criar 10 regras que, se quase todo mundo conseguir seguir, funcionam a longo prazo para todo mundo. Mas realmente, para o trader, não. O que funciona para um cara não funciona para o outro, porque são pessoas diferentes. E é bem mais difícil. Você tem que se conhecer mais. Ajuda a estar no ambiente também com pessoas que também são traders. Para você ver, aquilo ali eu gosto daquele método do cara, eu gosto de fazer aquilo ali. Até para você conseguir criar saber como se fazer, né? Porque sozinho é complicado mesmo, vendo curso de gráfico, às vezes, achar que pode sair comprando tudo, é bem complicado mesmo. Um negócio que eu acho que é muito importante, eu vejo que muito trader fica operando no limite da margem e dorme de um dia para o outro. Num evento de cauda, esse cara acorda quebrado, né? Ele é obrigado a zerar tudo, porque não vai ter dinheiro para ajuste, não vai ter dinheiro para margem, zerar tudo, e às vezes acabou todo o patrimônio dele e ficou até devendo na corretora. Então, eu acho que todo cara que opera, quer ser trader, opera na física tal, e opera alavancado, ele tem que fazer um cenário de estresse. Amanhã caiu um avião, sei lá. Tem 2 limites de alta no dólar, eu vou quebrar? Tem 2 limites de baixo do índice, eu aguento? O cara que fica alavancando mais que isso, no dia que tiver efeito de cauda, ele vai perder tudo que ele construiu, mesmo ele tendo disciplina. Então, eu faço possível que nenhuma, né? Eu, no meu family office, sempre fiz isso. É tipo o seguinte, eu não quero ser estopado porque eu não tenho caixa para bancar o ajuste, a posição. Eu quero poder pensar. Quando são operações que deterioram devagar, aí tem que estopar mesmo. Mas quando é um efeito de cauda,
tipo a gente teve aí, Joelis Day foi um típico, não Petro Day, né? Você tem que poder ter caixa para pensar qual é a melhor tomada de decisão. E não o seguinte, puta, poder quebrado, zera tudo a qualquer preço, né? Aí você vai quebrar mesmo, né? Se você nem pensar. Por isso que quando você tem efeito de cauda, os preços saem totalmente da racionalidade, porque muita gente não tem caixa para manter a margem e o ajuste. Então eu acho que todo mundo que opera o seu quartinho, sei lá, ele tem que falar o seguinte, puta, essa posição, se amanhã cair um avião, tiver 2 limites de alta, eu aguento bancar. Então, eu acho que essa disciplina tem que ter. Ou 2 limites de baixa, seja lá o que for, né? O que o cara não pode acordar quebrado. Então, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes você faz o trabalho direitinho, mas sempre opera alavancado, teve um efeito de caldo, você destruiu todo o seu trabalho. Desculpa, passo a bola para você agora. Vamos lá. Alfredo, conta um pouco para a gente da Armor e do teu foco aí, o que você faz, um pouco do seu fundo. Tá. A Armor surgiu, a nossa ideia de montar ela foi em 2019, quando o Selic caiu para nível de 2, né? A gente achou o seguinte, porra, não dá mais para ser fundo de 2, de administração com 20 de vol, com 20 de performance, uma vol baixa. Então a gente achou que foi uma bela oportunidade para abrir um fundo de mais alta vol do mercado. Então a gente tem um fundo chamado Armax, que a vol dele é de 16 a 20. Hoje ele não está com essa vol tão alta por causa do cenário, é muito nebuloso, e hoje eu estou praticamente 40% alocado na Bolsa Americana, e 25% em bonds, então eu estou muito fora do Brasil, a verdade é essa. E por que eu estou fora do Brasil? Porque é um cenário complexo mesmo, não quero pegar a faca caindo, né? Acho que tem alguns ativos com preços muito atraentes, mas eu ainda não vi, eu prefiro pegar a volta, né? Do que tentar pegar onde vai ser o chão, o mínimo, piso. O piso. E nós temos, além disso, um de vol menor, que é o Shield. E, por final, que nós temos muito carinho, que é o Fundo de Previdência. Por que muito carinho? Eu acho que a indústria de multimercado tem N gestores bons, mas a indústria de previdência, eu acho que ela é mal atendida e é um produto que foi muito queimado por investidor, que eu acho que foi um produto que foi vendido que nem plano de capitalização. Os caras faziam o fundo de previdência com uma taxa de administração absurda, né? Punham o LFT na carteira, ou seja, não geriam, não faziam gestão. Aí o cara falou, eu quero aplicar um dinheiro. Nem enfiava ele no fundo de previdência, né? Porque normalmente os produtos que dão mais juros para o banco é onde o gerente tem mais meta. Então, enfiava o fundo de previdência velhinho. Mas aí todo ano, um fundo de previdência que permite, um PGBL no caso, deixar de pagar 27,5 de R, para pagar 10, era a tabela regressiva. E tem a portabilidade hoje em dia, né? E tem a portabilidade, e o cara ainda ganha tudo o float do IR. Aí eu fiz uma conta de juros reais de 4, trouxe para falar presente, a sua tributação real cai de 27,5 para 5, não é para 10, porque eu tenho que deflacionar pelos juros reais, né? Bem, então é um puta produto para o cara que tem imposto de renda, o cara que paga a alíquota de 27,5, sei lá, 25, que seja, que ele tinha que aproveitar os 12% da renda dele e fazer isso. Agora, é claro, não dá para pegar um fundo que te cobra 2% ao ano, 2,5% da administração. Então, o nosso caso é um fundo multimercado, a gente cobra meio, que é uma alíquota baixa para a indústria, mas a gente cobra a performance, 8% que passou do CDI. E por que a gente cobra 8% e não 20%, né? No multimercado, eu posso fazer N coisas que a legislação não me permite fazer dentro de previdência. Então, não seria justo
eu cobrar a mesma coisa, já que eu não posso usar toda a capacidade, a gente pode ter um fundo no multimercado de previdência. Então, o fundo de previdência é o fundo que eu tenho o maior carinho da Amor, inclusive 100% da minha previdência está lá, e de todos os sócios também. E é um fundo que tem performado muito melhor que a média da indústria de previdência. Nós temos alocado boa parte no exterior, acho que em torno de 36% hoje. E é um fundo que realmente eu penso, não vou falar da minha aposentadoria, que eu acho que eu vou morrer trabalhando, mas para a sucessão do patrimônio dos meus filhos, né? Então é um fundo que não que no multimercado não tenha, mas é um fundo que a disciplina aqui é extremamente alta e muito bem pensado o que fazer com esses recursos, né, de previdência, que é diferente de um fundo multimercado. A gente está tentando maximizar os resultados. Esse, a gente, além de tentar maximizar o resultado, não correr riscos que põem eu ia falar, o risco que não põe em risco é triste, mas é não correr o risco que comprometa, né, a rentabilidade do fundo como um todo, pelo menos igual à inflação. E aproveitando obrigado o pela gancho, falar da Amor. não, aproveitando o gancho, uma coisa muito legal que as pessoas começam a descobrir agora é que o capital que elas têm na física aplicado em previdência, normalmente é o capital dela que tem o melhor carimbo de longo prazo. Né? Porque se ela tem um problema e precisa de usar o dinheiro, ela vai tirar do CDI, ela vai tirar do CDB, da 100% do CDI, ela vai tirar talvez a bolsa, ela vai pensar 10 vezes antes de tirar da previdência para não perder todos os benefícios que ela foi por muito tempo. Então, se tiver que ter um dinheiro, né, que ela pode pegar e falar, isso aqui eu vou usar, tá no fundo macro e alongar, esse é o dinheiro. Perfeito. E hoje, com a portabilidade, isso é totalmente viável. Maravilhoso. E é isso. Investimento no Brasil sempre é muito taxado. Né? Investimento no Brasil é sempre muito taxado. E no fundo de previdência você tem benefício fiscal. Exato. E aquele negócio. As pessoas têm que aprender que tem fundos, né, bons hoje em dia lá. Porque antigamente era isso. Normalmente a previdência você aplicava no fundo onde você tinha conta e você nem perguntava o que o fundo é. Você tinha conta lá, vamos supor, no Banco Real. Põe aí no Banco Real RIF, sei lá. E você deixava lá, sabendo que se no final do ano desse 3%, estava ótimo. Se deu positivo, estava ótimo. Porque tinha o ganho era tão bom no imposto, e as pessoas nem sabiam fazer a conta direito, mas vai compensa. Hoje em dia, ao contrário, com a portabilidade, você pode dar dinheiro num fundo bom. Pô, é tão legal isso. É o teu dinheiro mais longo prazo. Então, e você pode até diversificar, né? Você pode ter... Você não precisa estar em um fundo de previdência, né? Você pode pegar um fundo, esse cara está mais votado em ações, esse está mais votado no exterior. Você pode fazer portabilidades parciais. Isso, é isso aí. E você pode montar a tua carteira de fundo de previdência. Pode montar a tua carteira. 30% eu vou deixar em fundo de previdência de ações, 30% em fundo de previdência de renda fixa, 30% multimercado. Assim vai. Pode completar, Alfredo. Não, eu queria falar, esse é o dinheiro que o cara deve ter o maior carinho possível, porque como você colocou, é um dinheiro de longo prazo, né? Então, não é um dinheiro que dá para você ficar pagando 2% de taxa de administração se seu gestor não performance. Eu estava olhando, os maiores fundos de previdência, que eu acho que é da rede, como o Brady, mas são os que têm as piores performances, os maiores bancos, e aí todos em gerais, não estou falando. Muito poucos deles têm dado inflação ou dado 70%, 80% do CDI. A maioria tem dado entre 60%, os maiores fundos. Então, eu acho que o fundo de previdência, realmente, o cidadão não dá tanta importância e procura um gestor como deveria. Até muito mais para o seu dinheiro de curto prazo. Sem dúvida. É isso. E é uma coisa recente, né? 15 anos atrás, eu lembro que tinha um fundo, um fundo bem grande, que era de previdência, que cobrava 6% de administração. E o fundo era um fundo pós. E o fundo tinha, assim, 8 bi, vamos dizer assim.
É porque realmente as pessoas elas não estavam preocupadas em ganhar dinheiro, elas aceitavam perder um pouco. E hoje em dia é o contrário. Você pode virou uma coisa legal. Você pode, de repente, ter um produto de ação, de repente, um produto menos volátil, que você pode brincar e tem agora um monte de gente competente. Então, é como se fosse um asset class que renasce agora, né? Ótimo. E, infelizmente, é um produto que foi manchado. Foi manchado, foi mesmo. Foi manchado porque é isso, é a história. Foi a história, né, de como esse produto se desenhou no Brasil. Você tinha uma rede de distribuição bancária muito forte, que viu uma janela em que era um dinheiro de longo prazo, que as pessoas, isso aqui é minha aposentadoria. É um mindset que eles colocam e vai depositando um pouco por mês, vai lá e deposita e não olha para a rentabilidade, o banco sacou, enfim, aconteceu isso. E foi uma categoria manchada, mas que eu acho que agora surgem bons gestores para fazer isso. Tem a Armor, tem outros bons gestores que eu conheço fazendo isso. E tem um espaço gigantesco para crescer no Brasil. Bom, a gente caminha para o final da live. Alfredo, queria deixar suas palavras finais? Pessoal, eu acho que quem quer ser trader é um caminho muito difícil, depende muito de personalidade e de disciplina, e tem uma regra. Acho que o ponto colocado, se você opera 10 lotes, é sempre 10 lotes, não adianta ficar mudando lote, né? A gente tem uma brincadeira de mercado, não dá para comer que nem pintinho, né? E defecar igual elefante. Defecar é a palavra mais bonita. Então, você tipo aquela subida de escada. Então, acho que a disciplina é muito importante. Esse recado, e o recado seria aquele outro que eu falei, não durma com a posição que amanhã você pode acordar quebrado se acontecer um evento. Então, esse mercado profissional, você vai se machucar, mas não pode morrer e alejar no meio do caminho. Então, tem que ter disciplina no tamanho do lote. É isso, acho que seria mais isso. Rodrigo, alguma consideração final? Só que, assim, né, concordo com o que o Fredo colocou, e só também tocando num ponto que a gente falou aqui, cria, para quem quer ser trader, cria um plano de longo prazo e não deixe o sucesso no começo te enganar que você é muito bom e nem o fracasso do começo te enganar que você é muito ruim. Tenta, né, dar um tempo bom para você ver qual é o teu skill e aí, quem sabe, você é um daqueles sortudos que consegue se manter no mercado por um tempo aí. Mas obrigado Marcelo, obrigado Alfredo, é sempre um prazer. Obrigado a vocês. Bom, obrigado Alfredo. Para vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Bom, você que quiser saber mais sobre Alfredo Menezes, a gente tem um documentário na INVE falando sobre Alfredo Menezes, toda a sua vida, toda a sua história, é muito interessante, basta você colocar o seu celular aqui no QR Code que está na tela, no cantinho da tela, que você vai ser ligado lá para a página da INVE, você pode assistir o documentário. Lembrando que em breve a gente vai lançar uma série com Alfredo Menezes na Inversa. Lá ele vai poder passar todas as experiências, toda a sua experiência de trader, a sua experiência de gestor. Você vai poder compartilhar com ele muito conhecimento. Eu tenho certeza que ele vai agregar muito aqui nessa série da Inversa. Para vocês que estiveram com a gente esse tempo todo, muito obrigado e um abraço, até a próxima. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Até mais, tchau. INV